Eu acho que o aspecto da diversidade, ele é muito importante e também muito desconhecido, porque existiu durante muitos séculos e milênios e continua persistindo uma cultura de preconceito ao judeu. Então todo judeu é rico, e essa riqueza, normalmente essa observação, ela não é uma coisa muito elogiosa, né? Muitas vezes junto com isso vem algum questionamento a respeito da origem da riqueza. O judeu nega Cristo, então o judeu é basicamente um deicida, um ateu, ou coisas do tipo. E o judeu pensa em bloco. Eu acho que essas duas primeiras expressões de preconceito que eu cito, eu acho que elas estão cada vez mais confinadas a pessoas ignorantes. Eu acho que a maioria das pessoas que lidam com judeus sabem que é um absurdo você caracterizar o judeu por uma questão específica religiosa de uma época e por uma questão econômica. Todo mundo que interage com nós, aliás, quem quiser vir em casa vai na hora quebrar esse estereótipo do judeu rico, etc e tal. Porque eu não falo nem com orgulho e nem o contrário, natural. Mas o que muitas pessoas ainda acreditam é que o judeu pensa em bloco. Então o pessoal fala assim, o que o judeu pensa sobre isso? Eu falo, meu Deus do céu, como assim o que o judeu pensa sobre isso? É igual falar assim, o que o brasileiro pensa a respeito de sei lá o quê? Como assim o que o brasileiro? Tem 200 milhões de brasileiros. Então cada brasileiro pensa de uma forma. Agora, entre nós, você tem uma característica muito forte que é da diversidade de opiniões. Até o ponto que a gente tem um dito que diz, onde tem 2 judeus, tem 3 opiniões. E por que eu acho isso importante? Porque a gente vive dentro de uma sociedade onde não sabe se conviver muito bem com a diversidade de opiniões. E por incrível que pareça, entre nós judeus, apesar de termos divisões muito fortes em relação à religião, então temos judeus ortodoxos, judeus laicos, judeus sionistas, judeus antissionistas, judeus reformistas, judeus ateus, nós não temos nenhum caso de violência de grupo contra grupo, violência física, assassinatos, atentados ou etc, por diferenças de opinião. Então a gente convive muito bem, apesar de haver pontos de divergência muito fortes e muito importantes. Um dos pontos que eu quero chegar é o seguinte: o judaísmo é uma religião que muitas pessoas falam, vocês são muito fechados, etc e tal. Existe realmente uma postura um tanto quanto fechada, mas ela tem 2 motivos. O primeiro motivo, que não é o que eu quero ressaltar agora, é histórico. Agora tem outro aspecto que ele é muito interessante: o judaísmo não é proselitista. Ou seja, diferente de outras religiões, o judaísmo não acredita que para que a pessoa seja considerada conectada a Deus, ela tenha que ser judia. Há uma visão extremamente universal dentro do judaísmo, e esse é um dos principais motivos pelos quais raramente ou talvez nunca vocês vão ver um judeu mesmo, porque hoje tem muita gente colocando kippah na cabeça, mudando o nome e falando eu sou judeu, e vindo com uma prática que não é judaica, proselitista. Mas é muito difícil vocês encontrarem um judeu querendo te convencer de que você tem que largar a sua religião para se tornar judeu, porque senão você não, vou usar um termo cristão, senão você não estará salvo. Isso pra gente não existe. Até porque não existe a condenação também, as pessoas não nascem condenadas. Absolutamente não. Então, esse é um aspecto muito importante do judaísmo, que eu acho que a gente tem que cultivar ele e transmitir na medida do possível.